Muito bem, estamos de volta aqui para a segunda parte da nossa aula. Então, falei aqui sobre a mutação constitucional, né? Basicamente é isso, é a mudança do texto constitucional, mudança da interpretação constitucional, sem necessidade de mudança do texto. Só falando um pouco que eu mencionei a questão dos Estados Unidos, né? A Constituição deles é uma só até hoje, passou por poucas emendas, e esse processo ocorre lá justamente por isso, porque coube à Suprema Corte norte-americana fazer diversas mudanças ao longo da história de interpretação da Constituição. E é por isso que a Constituição norte-americana foi feita lá na época ainda da escravidão e está valendo hoje para o Black Lives Matter, né? As vidas negras importam, justamente porque houve todo um processo, por exemplo, no caso da escravidão, fim da escravidão e dos direitos para brancos e negros lá nos Estados Unidos, que foi evoluindo, né? Então, até os anos 60 do século passado, ainda não havia essa igualdade entre brancos e negros lá nos Estados Unidos. Isso vai mudando de acordo com decisões da Suprema Corte. Não foi necessário mudar o texto constitucional, o que foi mudando foi a interpretação da Suprema Corte. E hoje há, né, ali, pelo menos a nível teórico, a igualdade de direitos entre brancos e negros nos Estados Unidos, né? Não foi necessário, portanto, fazer mudanças no texto constitucional. Isso tem acontecido em relação principalmente a essa questão das minorias. Então, negros com relação aos direitos das mulheres lá, e também, mais recentemente, com relação aos direitos da comunidade LGBTQIA+, né? Também para os casamentos homoafetivos e tudo mais, há essas mudanças que vão acontecendo. A nível estadual, né? Acontece muito lá também nos Estados Unidos, já que eles têm mais autonomia nos estados do que aqui no Brasil. Então, é um processo que veio realmente de lá dos Estados Unidos e foi sendo adaptado ao Brasil, mas aqui o nosso Supremo Tribunal Federal tem mesmo feito isso ao longo dos últimos anos, dando essas interpretações, né, para a Constituição e não mudando o texto, mas sim mudando a forma de lê-lo, certo? Como eu mencionei, o exemplo das uniões homoafetivas e, no caso também, que eu já tinha mencionado aqui em outros momentos, do direito de greve, né? Que ele foi mudando as suas características e hoje o direito de greve para o serviço público, né? Que já foi norma de eficácia limitada, depois subiu para a norma de eficácia contida, depois virou eficácia plena e agora está regredindo, né? E para algumas categorias nem existe mais o direito de greve, porque elas foram colocadas e equiparadas à ideia maior, né, de segurança pública. Então, isso vai acontecendo, né? O Supremo vai dando essas interpretações, vai atualizando o texto constitucional e vai fazendo essas mudanças de interpretação e aplicação da Constituição, mas sem haver mudança de texto, porque para mudar o texto da Constituição é preciso que o Congresso faça isso, por emendas. O Supremo não pode fazer emendas. Então, como o Supremo não faz emendas, vai fazendo mudanças na interpretação constitucional, certo? E aí, encerrando nesse assunto de poder constituinte, a gente tem esses temas de direito constitucional intertemporal, que aí desses aí vocês já devem ter visto dois, né? Um deles comigo, outro no semestre passado. A única novidade é o terceiro, né? Mas deixa eu relembrar aí para vocês esses pontos, né? Então, já falei aqui sobre recepção constitucional, né? Que é aquela questão de que você tem leis anteriores à Constituição e que vão sendo recepcionadas pelo texto novo. Então, você tem leis anteriores a 88 que vão sendo recepcionadas e vão sendo aplicadas até hoje. Código Penal, Código de Processo Penal, Código Tributário, só para citar 3 exemplos. Eles foram recepcionados porque o entendimento é de que eles não ferem a Constituição. Lembrem-se lá daquela questão da constitucionalidade e inconstitucionalidade. Então, quando se fala que uma norma foi recepcionada, é porque ela está, teoricamente, de acordo com o texto constitucional. Se ela fosse declarada inconstitucional, ela seria considerada não recepcionada. Vimos isso lá naquela parte do princípio, né, da constitucionalidade dos atos normativos. Então, já foi visto aqui por vocês comigo. Repristinação constitucional
é a mesma coisa lá da ideia geral de repristinação que vocês devem ter aprendido, né, nas introduções, nas partes mais introdutórias do direito, para quem viu lá o primeiro período, né? Então, a repristinação é assim, é como se tivéssemos aqui uma norma na Constituição de 46. Essa norma foi revogada pela Constituição de 67, e essa norma que revogou a de 46, ela vai ser revogada de novo pela de 88. E como a de 88 não colocou nada aqui de diferente, então, teoricamente, poderia haver uma repristinação, ou seja, essa norma de 46 vai ressuscitar, né? Mas aqui no Brasil, repristinação só existe se houver previsão expressa na lei ou na Constituição. Se não houver essa previsão, então não pode repristinar normas. A nossa Constituição não prevê isso, então não é o nosso caso. No Brasil não temos essa possibilidade, porque a nossa Constituição de 88 não permite a repristinação constitucional. Então não dá para ressuscitar normas de constituições anteriores, porque a nossa já se basta, né? Segundo ela própria. E o terceiro fenômeno aqui, esse aqui é novo, né, para vocês, é a desconstitucionalização. Isso aqui consiste no seguinte: você tem a Constituição de 88 e você tinha lá a Constituição de 67. O que poderia acontecer aqui nesse terceiro fenômeno seria o seguinte: a Constituição de 88 vai aproveitar alguns pedaços da Constituição de 67, mas esses pedaços não vão entrar na Constituição de 88. Eles vão ser rebaixados e vão virar lei, ou trechos de lei. Isso é o que consiste a desconstitucionalização, ou seja, essa norma antiga ela vai perder a sua característica constitucional e ela vai diminuir, ela vai ser rebaixada naquela pirâmide normativa, ela vai descer um degrau. E aí ela vai deixar de ser norma constitucional para ser uma lei qualquer, né? Também aqui no Brasil, só é possível que isso aconteça se houver previsão expressa na Constituição, e não há. Então, também não temos no Brasil a desconstitucionalização. Só se depois, né, lá na frente, houver uma nova Constituição que preveja isso. Então, na prática, o que a gente tem aqui hoje é só a recepção, né, o primeiro fenômeno, que é justamente o que a gente já viu lá na supremacia da Constituição. Então, se você tem uma lei anterior à nossa atual Constituição, mas que não fere os principais temas da Constituição atual, ela é recepcionada, né? Só não será recepcionada se o Supremo assim declarar, né? Ou se houver uma revogação expressa da própria Constituição, como tem alguns trechos da Constituição que revogam trechos de constituições anteriores ou já se colocam como incompatíveis com a Constituição anterior, certo? Então, com isso, a gente encerra essa parte aí do poder constituinte, né? Esse assunto aí que é bastante interessante. Ficou alguma dúvida aí sobre esses últimos pontos que eu mencionei? Não, professor. Certo. Antes de passar para o próximo assunto, deixa eu já mostrar a vocês aqui o calendário de provas, né? Que é a nossa última aula teórica. Então, semana que vem já é semana de prova. Então, já vou mostrando aqui para vocês o que é que vai acontecer daqui para frente, né? O passo a passo, os nossos próximos possíveis 4 encontros, mas, claro, não serão 4, porque a maioria de vocês vai passar direto, né? Então, não vai precisar de reposição e nem de final, porque não faltou prova, etc. Então, vamos ver como é que vai ser o cronograma, né? A partir de agora. Amém, professor. Tomara. Certo. Então, aqui a gente tem o seguinte: na próxima terça, né, dia 23, é a revisão. Aí eu vou colocar de novo um exercício, né? Vocês podem dar uma olhada e eu vou responder ele aqui na aula. E à medida que eu for respondendo, eu vou revisando os principais assuntos. Não dá tempo de revisar tudo, claro, mas a gente revisa o que der tempo. Então, ali no horário da nossa aula, a gente faz a revisão para a segunda prova. Aí eu mando o material para vocês, acho que na segunda-feira. Vocês dão uma olhada, se quiserem, respondem. E aí, na terça, eu respondo junto com vocês. E também aproveito, né? Hoje tem a entrega do exercício, né? A terceira atividade. Eu aproveito e corrijo também, junto com vocês, a terceira atividade já é outra forma de revisão, né? Então, na terça-feira, a revisão para a prova da nossa segunda prova. Na quinta-feira, aí, no horário da aula também, como já foi lá na primeira prova,
de 8h30 às 10 horas será a nossa segunda prova, né? E aí a nossa segunda prova vai acontecer do mesmo jeito que foi a primeira, são 10 questões pelo Google Forms, aí eu vou mandar o formulário para vocês, né, responderem o link. Mais uma vez, antes da prova, uns 5 minutinhos antes, eu chamo vocês para cá para o Zoom, a gente se reúne, eu mostro assim, né, falo um pouquinho sobre como será a prova e tal, e já esperando ali das 8h30, se tiver alguma dúvida ali sobre prova, vocês perguntam antes da prova, e aí 8h30 eu mando o link para o sistema e vocês saem do Zoom, vão responder. Do mesmo jeito que foi a primeira prova. E aí de 8h30 às 10, lembrando que 10 horas fecha lá, não tem como mandar as respostas. E aí vocês viram que deu tempo de fazer a prova tranquilo, então. Ô, professor, rapidinho. Diga. A prova vale 8 ou é 10? 10. São 10 questões, cada uma valendo um ponto. Certo. Né? Então, são 10 questões, todas de marca X, múltipla escolha, e aí vocês vão fazer lá pelo Forms, e quando terminar, envia, vai ter aquela mensagem automática, igualzinho que foi a primeira prova, né? E os assuntos? Tem um bocadinho de coisa, né? Porque a gente começou o segundo bimestre com a Constituição de 67, né? Então ainda vai ter um pedaço lá da evolução constitucional do Brasil, com a Constituição de 67, aqueles atos preparatórios para a Constituição de 88 que eu falei, ou seja, o finalzinho do assunto sobre Constituição, né? A evolução constitucional do Brasil. Então pega esse pedacinho aí. Depois, supremacia da Constituição, tudo, né? Que a gente viu lá, parte teórica, princípio da constitucionalidade, normas constitucionais e inconstitucionais, a quem cabe defender a Constituição, unidade normativa, os conceitos de vigência, validade, eficácia, aplicabilidade e aquelas teorias do Rui Barbosa, Ponce de Miranda, José Afonso da Silva e o Adila Mego Butos. Tudo aquilo. Supremacia. Constitucionalismo, tudo também. Constitucionalismo antigo, moderno, neoconstitucionalismo, novo constitucionalismo latino-americano e aqueles outros pontos, né? Constitucionalismo e democracia, patriotismo constitucional, multiculturalismo, pluriculturalismo, tudo. Poder constituinte, terminamos agora, tudo também, desde o conceito, natureza jurídica, a parte lá da teoria dos CIES, né? E o que vimos aí pela frente, né? Os processos de formação, formas de legitimação e agora, no final, poder originário, poder derivado e essas últimas questões. E direitos fundamentais, que a gente vai ver só um pedacinho agora, né? E aí vai ser esse pedacinho que a gente vai ver conceito, características, que é o que vai cair na nossa prova. Depois, no próximo ano, vocês veem o resto de direitos fundamentais com a professora que virá no Constitucional 2, né? Então é isso. Para a segunda prova, esses assuntos. Dia 25, então, nossa segunda prova. Aí é a última vez que a gente vai ter alguma coisa na quinta-feira. Depois fica tudo na terça. E aí na terça-feira serão 2 datas, né? Mais para frente. 7 e 14. Então, o dia 7, primeiro horário, né? De 6h40 às 8h20, reposição. Quem faltou a primeira prova e se alguém, por acaso, faltar a segunda prova. Aí é o dia para fazer a reposição. Então, quem for repor prova, 7 de dezembro. Só para quem faltou, né? Só para quem faltou. Aí a prova é do mesmo jeito e os mesmos assuntos da prova que você perdeu. Igualzinho. E aí, lembrando, 6h40 às 8h20. E aí, 8h20 fecha o sistema. Não tem mais como fazer a prova. Mesma coisa, Google Forms, etc. Lembrando que quem for fazer prova de reposição, os pontos extras não valem. É só a nota da prova. Yasmin, pode falar. Professor, quando é que sai a nota da segunda prova? Na semana seguinte, ali por volta do dia 1º de dezembro. Pode até sair antes, mas é por aí. E aí, se alguém for para a final, espero que ninguém vá, mas sempre tem alguém que vai, não tem jeito. Então, se alguém for para a final, aí a final é dia 14. Dia 14 de dezembro, também, terça-feira, também no primeiro horário, de 6h40 às 8h20. E aí será a nossa prova final. Mesma coisa, 10 questões, pelo Google Forms. Agora, na final, é tudo que cai. Todos os assuntos, tanto da primeira quanto da segunda prova. Certo? Aí, todos os assuntos dados aqui durante o semestre serão objeto da prova final. Quem passar direto, né?
Já no dia 25 está livre, claro, vai ter a nota, etc. e tal, mas quem passou direto, dia 25 já pega ali férias em dezembro, férias em janeiro, só volta em fevereiro, que beleza, que maravilha, né? Aí quem precisar fazer a reposição final, espera mais um pouquinho, mas aí pela metade de dezembro já vai estar de férias também. Então, tá de boa. Certo, gente? Então, deixa eu só ver um negócio aqui que alguém perguntou, foi o quê? Os 2 primeiros trabalhos você vai retomar por e-mail a pontuação. Isso, eu vou corrigir e aí vou mandar para vocês a pontuação, tá? Tanto desses trabalhos lá dos relatórios quanto dos exercícios. Eu estou recebendo tudo e depois eu vou dando recebido para vocês, tá? E aí, se eu tiver tempo, eu consigo corrigir. Não sei se eu vou conseguir corrigir tudo até a próxima quinta. Mas aí, à medida que eu for corrigindo, eu já mando para vocês, até para vocês terem mais tranquilidade aí sobre quantos pontos já vão ter para a segunda prova, né? Já fazem a segunda prova mais tranquilos e tranquilas. Ah, que bom, professor. Obrigada. De nada. Pessoal, ficou alguma dúvida aí sobre as datas, assuntos? Não, professor. Tranquilo. Isso aqui eu vou deixar para vocês, tá? Depois eu coloco lá no sistema também esse calendário para vocês não se perderem. Fica todo mundo ali ligado e ligada nessas datas. E agora a gente vai aqui para o nosso último tema, que é a parte dos direitos fundamentais. Bom, não vai dar para ir muito longe, né? A gente vai ver só aqui algumas noções, alguns pontos principais. E aí, essa parte é do conceito das características dos direitos fundamentais. Aqui só mostrando a vocês que, ao longo da história mais recente, houve várias terminologias que foram usadas para tentar definir direitos fundamentais. E essas terminologias elas começam a ser desenvolvidas ali na França, no período da Revolução Francesa. Lembram, né, que eu falei que constitucionalismo, poder constituinte e direitos fundamentais tinham pontos em comum. O principal ponto em comum é esse, né, das revoluções liberais. As revoluções liberais foram moldando o constitucionalismo como conhecemos hoje, o poder constituinte como conhecemos hoje e os direitos que temos e que conhecemos hoje. Então, tudo começa por aí, né, pelas revoluções liberais. E no caso aqui específico dos direitos fundamentais, isso aparece muito na França, na época da Revolução Francesa. Então, esses conceitos de liberdades públicas, direitos individuais, direitos subjetivos, eles são típicos ali do modelo francês, né, da Revolução Francesa. Então, quando se falava lá nas liberdades, liberdade como um direito de todo cidadão, né? As liberdades públicas eram justamente essa visão que os franceses tinham e que, claro, isso se espalha, né, para o mundo todo, de que os direitos de liberdade são direitos fundamentais. Então, os direitos fundamentais vistos como liberdades. Direitos individuais, né, porque uma das correntes que prevaleceu nessa época aí da Revolução Francesa foi o individualismo. Então, via-se o direito como os direitos, né, os nossos direitos como direitos que cabiam a cada um de nós, separadamente, né? Então, essa foi outra visão, né, que foi colocada ali inicialmente sobre direitos fundamentais. Direitos subjetivos, que vocês estudaram isso certamente com o professor Ângelo no direito civil, né, os direitos subjetivos. E os direitos fundamentais já foram também considerados como direitos subjetivos. O quarto conceito, né, direitos públicos subjetivos, ele foi mais usado na Alemanha, no século XIX. E era uma visão que levava o individualismo, essa questão dos direitos subjetivos, a um nível ainda mais radical. Não foi muito usada, não colou muito, né? Mas observem só, colocar direitos fundamentais como liberdades, direitos individuais ou subjetivos, hoje não é mais adequado. Por quê? Porque os direitos fundamentais hoje não estão restritos apenas às liberdades, aos direitos que eu tenho ou que você tem individualmente, ou a direitos vistos numa perspectiva subjetiva. Esses direitos hoje, eles entram mais na perspectiva dos direitos da personalidade, do direito civil. Mas essa é uma visão restrita, né? A visão de direitos fundamentais que temos hoje é bem mais ampla. E ela hoje é abarcada por esses conceitos que estão aí
no 1.5 e até no que está no 1.6. Então, hoje a gente vê os direitos fundamentais como direitos humanos ou direitos fundamentais. E, às vezes, a gente confunde, né, e fala direitos humanos, direitos fundamentais. E o que é que diferencia um conceito do outro? É só o alcance desses direitos, certo? Porque quando se fala em direitos humanos, na nomenclatura científica do direito, quando a gente se refere a direitos humanos, a gente está falando de direitos que são garantidos a nível internacional, a nível da ONU, né? Da Declaração Universal dos Direitos Humanos, dos pactos de direitos civis e políticos, pacto de direitos sociais, econômicos, etc., né? Então, é aí que aparecem os direitos humanos, na proteção internacional, a nível global, ONU, ou a nível regional, OEA, né? Organização dos Estados Americanos para o continente americano. Com isso, a gente quebra aquele mito, né? Que é um mito horrível, que até hoje ainda vigora nesse modelo tosco que o Brasil está vivendo hoje de Estado, né? Que é essa história de direitos humanos para humanos direitos humanos só defendem bandido. Primeiro que direitos humanos é uma visão internacional do direito, né, dos nossos direitos. Então, colocar direitos humanos com essa visão, né, bem mesquinha e bem provinciana, né, é uma deturpação total da natureza desses direitos, porque esses direitos são garantidos para todos nós em qualquer lugar do mundo, ou devem ser garantidos para todos nós em qualquer lugar do mundo. E aí não é só para o bandido, não é só para o delinquente, não é isso, né? A questão é que, se é para todos mesmo, desde a pessoa mais honesta até a mais desonesta, desde a pessoa que tenha a maior bondade no coração até aquele serial killer, né, que matou mais de 120 pessoas. Tem que valer para todo mundo, né? Então, se a gente vive numa sociedade democrática, tem que ser assim. São os ossos do ofício. A democracia leva a isso, né? A democracia e o respeito aos direitos. Então, não dá para fazer atrocidades, justiça com as próprias mãos. Não, isso é barbárie. Então, a gente não está nesse momento, não está querendo voltar para a barbárie. A gente quer uma sociedade civilizada. E uma sociedade minimamente civilizada é a que vai respeitar os direitos humanos, né? Então, quando se fala, mas direitos humanos só defende, aí está no máximo se restringindo a falar de alguma comissão de direitos humanos que existe por aí, que não tem nada a ver com a visão total dos direitos humanos, que é infinitamente mais ampla. Então, quem ainda tem esse pensamento, bora mudar esse pensamento para já, para ontem, porque falar de direitos humanos dentro do direito constitucional, dentro do direito internacional, com essa visão de que é direito para bandido e tal, isso é totalmente anticientífico, é o terraplanismo jurídico, né? É a mesma coisa que dizer a Terra é plana, vacinas não servem para nada, né? Vacina coloca chip. Isso é coisa que se diga, pelo amor de Deus. Em pleno século XXI ainda tem gente defendendo isso. Faça-me o favor, né? A mesma coisa aqui com relação aos direitos humanos. Quebrou o mito, então, acabou, né? Não tem mais como defender isso. Direitos fundamentais, isso que eu estou dizendo do direitos humanos para bandido, né? E bandido bom é bandido morto, pelo amor de Deus, né? Estudante de direito fazendo isso é vergonhoso, né? E profissional de direito pior ainda. Direitos fundamentais já é a visão nacional. Então, quando os direitos estão previstos na Constituição, aí nós chamamos eles de direitos fundamentais, certo? A mesma ideia, direitos para serem garantidos para todos em qualquer lugar do território nacional, independente de ser a pessoa mais do coração, né, mais bondoso ou serial killer, o assassino em série, né? Independente de ser a pessoa que tem lá, né, a maior honestidade no mundo ou aquele cara que é desonesto, que foi achado lá com a mala com 50 milhões de reais ou que foi achado com R$1 milhão no pneu, como foi detectado de ontem para hoje pela polícia lá em São Paulo, né? Enfim, é isso, né? Direitos fundamentais, a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais é essa. Direitos humanos visto a nível internacional, direitos fundamentais vistos a nível nacional. É a única diferença, mas eles hoje são vistos da maneira mais ampla possível. E aí temos essa nomenclatura que tem sido usada também, né, de vez em quando, que são os direitos humanos fundamentais, que seria uma junção dos dois, né, os direitos internacionais e nacionais, dando-se uma proteção ainda mais ampla a esses direitos, com as garantias de que
direitos que são garantidos lá fora, né, também sejam respeitados dentro do território nacional. Porque podem existir, né, direitos humanos garantidos a nível internacional que não sejam direitos fundamentais ou vice-versa. Por exemplo, o direito de propriedade é um direito fundamental no Brasil, sempre foi, né? Já a nível internacional não é, porque lá na frente vocês vão estudar isso, né? Houve uma manifestação da época da União Soviética que era, né, socialista e não queria que o direito de propriedade fosse colocado como direito humano, e não foi colocado. Então, coube a cada país determinar que a propriedade fosse direito fundamental. Do mesmo jeito, a nível internacional, você já tem direito à internet e direito à água como direitos fundamentais. No Brasil, como direitos humanos, perdão. No Brasil ainda não são direitos fundamentais, né? Tem lá a água, tal, mas a água é vista como um bem e não como um direito. A internet é vista como um bem e não como um direito. Então, ainda não temos essa determinação expressa na Constituição brasileira de que temos direito de acesso à água, né, como um direito fundamental, e direito de acesso à internet como direito fundamental. Ainda falta, né, essas garantias. Então, veja que ainda temos como evoluir nos direitos fundamentais também. Um conceito básico, né, de direitos fundamentais que a gente extrai aí do Dirley da Cunha Júnior. Segundo o Dirley da Cunha Júnior, direitos fundamentais são aquelas posições jurídicas que investem o ser humano de um conjunto de prerrogativas, faculdades e instituições imprescindíveis a assegurar uma existência digna, livre, igual e fraterna de todas as pessoas. Então, quando falamos em direitos fundamentais, nós temos os nossos direitos, que são prerrogativas, faculdades, né, opções de exercer ou não o direito naquele momento, instituições, aí é fundamental essas instituições funcionando, né, para que a gente possa garantir a nossa existência digna. Aí o Dirley já fala da dignidade da pessoa humana, que é o princípio que serve de base para todos os direitos fundamentais, e vai buscar lá os ideais da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, que aparecem nos direitos fundamentais como liberdades, direito de igualdade e solidariedade. Hoje, né, a visão sobre esses três princípios é essa, né? Da liberdade, da igualdade e da solidariedade, certo? Aí seguimos para a gente ver as características principais dos direitos fundamentais. Separei aqui aquelas que os autores mais mencionam. A primeira delas é a historicidade. Os direitos fundamentais, eles são vistos como fruto do desenvolvimento histórico. Se a gente for perceber a trajetória dos direitos fundamentais, ela vai sempre passar por esse caminho aí. O direito fundamental, lá atrás, ele era proibido. Primeiro, ele era contra a lei, né? Então, quem buscava esse direito, na verdade, estava infringindo lei, infringindo a Constituição, ou seja, era proibido. Era algo que não era permitido. Depois, a gente passa por um período de tolerância. Continua proibido, mas os governos até deixam que as pessoas exerçam aquele direito. Não vão, né, vão fazer vista grossa. E aí, num determinado momento, finalmente, esse direito passa a ser considerado como tal e vai ter reconhecimento constitucional. Então, os direitos, em geral, passaram, né, os direitos fundamentais que temos hoje, eles, em geral, passam por esse caminho. Então, eles começam como proibidos, depois eles passam a ser tolerados e, finalmente, vão ser reconhecidos como direitos fundamentais no texto constitucional. Para que isso aconteça, é preciso que exista um percurso histórico, que pode levar anos ou décadas ou até séculos. Por isso que os direitos fundamentais são direitos marcados pela história, né? Eles são fruto desse desenvolvimento histórico, certo? Então, essa é a primeira característica dos direitos fundamentais. Eles são sempre ali resultado desse processo histórico, de evolução histórica, né? Em que eles começam como proibidos, ou seja, nem são direitos, são, né, crimes ou atos contrários à lei. Depois eles são tolerados, não são mais puníveis, mas também não são direitos ainda. E finalmente eles são reconhecidos como tais, como direitos fundamentais e passam a ter o devido reconhecimento constitucional. Assim aconteceu com as liberdades, assim aconteceu com o direito ao trabalho, né? Com os direitos trabalhistas que temos hoje, direito à saúde, direito à educação, e depois, né, com o ingresso das outras minorias, as mulheres que passam a ter direitos também, direitos iguais, né? Os negros, hoje já recentemente a comunidade LGBTQIA+,
imigrantes, refugiados. Então, mais pessoas vão tendo acesso. Pessoas com deficiência, etc. Né? Então, é todo um caminho histórico que é percorrido para que a gente tenha essas garantias de direitos, certo? A segunda característica dos direitos fundamentais é a universalidade. A universalidade quer dizer o seguinte: os direitos fundamentais eles devem ser reconhecidos a toda e qualquer pessoa, em qualquer parte. É o que eu falei agora. Né? Então, desde a pessoa, né, a melhor pessoa do mundo até o serial killer, desde a pessoa mais honesta até a mais desonesta. Todas elas estão protegidas pelos direitos fundamentais. Todas, sem exceção. Certo? Então, os direitos fundamentais eles devem ser reconhecidos para toda e qualquer pessoa, em qualquer parte. Se falamos de direitos fundamentais, em qualquer parte do país. Se falamos de direitos humanos, em qualquer parte do mundo. Agora, um detalhe importante. A universalidade não significa o reconhecimento único de direitos em todos os países. Então, a gente sabe que tem países, vários países, né, são quase 200 países no mundo, cada um deles tem um reconhecimento de direitos dentro das suas medidas, dentro dos seus limites. E pode haver países que reconhecem mais direitos e outros que reconhecem menos. Ou países que reconhecem esses direitos de uma forma e outros que reconhecem de outra forma. Isso é natural que ocorra, certo? O que não é legal é que não existam direitos garantidos ou que só estejam no papel e não tenham efetividade. Esse é que é o grande problema, né? Não só a nível mundial, mas também a nível de Brasil. Né? Quando os direitos não são efetivados, aí nós estamos com problemas para garantir os nossos direitos, certo? A terceira característica dos direitos fundamentais é a chamada inalienabilidade. Isso tem a ver com o direito civil, né? Não sei se vocês já ouviram falar dessa característica por lá. Os direitos fundamentais, eles não podem ser vendidos, não podem ser comprados, não podem ser doados, ou seja, eles não são alienáveis, não podem ser objeto de comércio, certo? Então, você não pode vender o seu direito, você não pode comprar o seu direito, o direito de outro, não pode doar. Agora, isso trata, né? Sim, exatamente. Então, quando se fala dessa característica, né, você não pode vender o seu direito, você não pode comprar o direito do outro, não pode doar o seu direito para outra pessoa. Mas eu estou falando do direito em si. Agora, você pode pegar um pedacinho desse direito, né, e pode transformá-lo em comércio, porque a gente vive num mundo capitalista, né? E no mundo capitalista quase tudo tem que ter um preço, né? Só não tem o direito como um todo, mas você pode ceder uma parte desses direitos de forma gratuita ou onerosa. Isso fica muito claro quando a gente vê celebridades, né, que estão lá vendendo a sua imagem, né, cedendo a sua imagem para uma propaganda, para uma novela, né, para um evento específico, estão ganhando dinheiro por isso. Ou não, às vezes não cobram cachê. Então, isso é ceder um pedacinho do direito, mas não é ceder o direito por inteiro. O direito continua sendo da celebridade, né, ou continua sendo meu aqui, né, e de vocês, de ceder um pedacinho da imagem de vocês, nem que seja a fotinha, né, para aparecer aqui e depois ir lá para o YouTube. Né? Isso é cessão. Não é uma cessão onerosa, é gratuita. Né? Se a gente ganhasse dinheiro com isso, a gente já estava rico. Mas, não, é gratuita. Né? Então, pode haver a cessão de uma parte do direito, não do direito como um todo, certo? A quarta característica é a imprescritibilidade. Isso aqui trata da questão de prescrição, perda de direito de ação. Com relação a essa característica, temos o seguinte: direitos fundamentais não sofrem prazo de prescrição para serem reivindicados. Então, mesmo que você sofra uma ofensa a um direito fundamental seu hoje e não ingresse com a ação hoje, amanhã ou daqui a 3 ou 4 anos, você pode ingressar a qualquer momento. Né? Não tem prescrição, não tem prazo de prescrição para isso. E aí tem uma determinação que é colocada a nível internacional que seria: crimes contra a humanidade seriam imprescritíveis. Né? Inclusive, a Constituição tem alguns casos lá que coloca, né, que alguns crimes, né, que seriam ali contra direitos fundamentais seriam também imprescritíveis. Então, nesses casos, quando há essa ofensa a direitos fundamentais, então não há prazo de prescrição para você reivindicá-lo. Você pode buscá-lo hoje, amanhã ou daqui a 10, 15, 20, 30 anos, certo? É outro ponto aqui comum aos direitos fundamentais, diferente de outros direitos que não entram nesse rol de direitos fundamentais. A quinta característica, irrenunciabilidade.
Os direitos fundamentais não podem ser renunciados pelo seu titular. Eu tenho meu direito, eu posso renunciá-lo? Não. A renúncia aqui, isso também aparece no direito civil, ela trata de algo que é definitivo. Se você renuncia a um direito, você nunca mais pode exercê-lo. E a ideia aqui não é essa. Você pode optar por exercer o direito hoje, agora, ou não. Mas daqui a pouco você pode exercer, né? Mas a renúncia, ela implicaria em que, uma vez que você renuncia ao direito, você nunca mais vai poder exercê-lo. E não é assim que funciona aqui. Então, o que pode ocorrer é o exercício da faculdade de exercê-los ou não. Como agora, vocês estão caladinhos aí. É uma opção de vocês. Mas se vocês querem falar, é só aí se manifestar. Ou escreve no chat, ou levanta a mão aqui virtual, ou fala, né? Então, é uma faculdade. Eu não estou tirando o direito de vocês de nunca mais falar, pelo amor de Deus. Né? Então, a irrenunciabilidade trata disso, né? Então, não há possibilidade de renúncia de direitos aqui. Esses direitos são irrenunciáveis. Sexta característica, concorrência. Direitos fundamentais podem ser exercidos simultaneamente pelo seu titular. Os direitos que a gente tem são tantos que a gente nem percebe que está exercendo, né? Olha agora aqui, a gente está exercendo direito, vocês, né? Direito à educação, né? Estão aprendendo aqui direito constitucional. Estão exercendo liberdade de ir e vir, porque vocês podiam estar agora numa balada, né? Tomando uma cerveja, mas estão aqui assistindo a aula. Liberdade de ir e vir, né? Optaram por estar aqui, né? Na aula virtual. Entre outros tantos direitos, né? O meu do lado daqui também, né? Estou dando aula, direito ao trabalho, minha liberdade de ir e vir, podia estar correndo aí por outro canto e estou aqui dando aula a vocês, né? Então, só falando de alguns exemplos, 2 direitos, 3 ou 4, mas são muitos e a gente nem percebe. Então, isso é normal, né? Isso é o natural. Os direitos fundamentais, eles são exercidos de forma simultânea. A gente não precisa estar escolhendo, agora eu vou exercer esse direito, agora eu vou exercer esse outro. Não, a gente vai exercendo sem essa questão de colocar em compartimentos, né, de colocar em rótulos. A gente vai exercendo normalmente. A sétima característica, constitucionalização. Os direitos fundamentais são assim reconhecidos quando estão garantidos pelo texto constitucional. Por isso que eu falei, tem direitos que são fundamentais e outros que não são. Os direitos fundamentais são todos aqueles que estejam na Constituição, certo? Então, para estar constitucionalizado, para estar como direito fundamental, tem que estar previsto na Constituição. Limitabilidade, a oitava característica, ou relatividade, né? Que fique bem claro, direitos fundamentais não são absolutos, podendo ser limitados apenas por outros direitos fundamentais. Isso ocorre na interpretação constitucional, em que se utiliza do princípio da proporcionalidade e da técnica da ponderação de interesses. É aquilo, né? Por exemplo, o direito à liberdade, ele é absoluto? Eu posso exercer a liberdade o tempo todo? Não. Né? Desde os franceses, eles já diziam, né? A minha liberdade começa onde a sua termina. Então, tem limites aí para exercer esses direitos. E quem estabelece esses limites são os próprios direitos fundamentais. Eles, às vezes, entram em choque e aí vai ser necessário definir até onde pode ir um direito e até onde pode ir o outro direito, certo? Então, não existem direitos fundamentais absolutos ou ilimitados. E a última característica é a proibição de retrocesso, ou chamado efeito clique. Isso aqui eu falei desde o começo aqui dessa aula de hoje, mas não tinha mencionado essa situação. Quando eu falei lá que os direitos fundamentais não podem ser reduzidos ou extintos, mas podem ser ampliados, isso é a proibição de retrocesso. Não pode haver retrocesso aqui, só pode haver avanço. Então, os direitos fundamentais podem ser mantidos ou ampliados, mas nunca restringidos ou extintos por mudanças constitucionais. Essa é a vedação colocada lá pelo núcleo essencial, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição, que nós vimos desde o comecinho da aula de hoje. Está acabando aqui a aula, né? Então, o nosso assunto para a prova é só até aí. Bom final de semana para vocês, bom feriado aí da Consciência Negra também, né? E terça-feira a gente volta com a revisão. Tchau, gente, boa noite. Tchau, professor, boa noite. Tchau, professor. Tchau, tchau.